Glória a Deus, glória a Deus. Muito bem, já fomos ministrados por meio dos louvores e vamos agora continuar por meio da sua palavra. Para isso eu quero convidar as nossas amadas crianças a se dirigirem à sua sala, onde também estarão sendo ministradas por meio da palavra do Senhor, através dos servos e das servas que se prepararam para esse momento. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Essas palavras que eu acabei de citar fazem parte de um louvor que eu acredito que a maioria de vocês, ou talvez todos vocês conhecem. Só que eu não quero, nessa noite, saber se você conhece ou não esse louvor. O que eu quero saber é se você concorda com ele. Quem aqui concorda com esse cântico? Especialmente com essa parte que diz: a minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Quem concorda com isso? Quem concorda que a nossa glória é fazer com que as pessoas conheçam a Deus? Levanta a mão. Glória a Deus. De fato, a nossa glória não é fazer com que as pessoas olhem para nós. A verdadeira glória do crente é quando ele contribui para que as outras pessoas olhem para Deus. É chamar a atenção das outras pessoas, das pessoas que estão ao nosso redor, para o nosso Deus. O problema é que muitas vezes nós não sabemos nem como fazer isso. São tantos exemplos de pessoas chamando a atenção para si mesmos, que parece que a gente acaba esquecendo como é que se chama a atenção para Deus. A gente acaba não sabendo exatamente como a gente faz para atrair a atenção das outras pessoas para o nosso Deus. A gente acaba esquecendo, ou às vezes a gente nem sabe. E é por isso que o assunto sobre o qual eu quero meditar com vocês nessa noite é como chamar a atenção das pessoas para Cristo. Como chamar a atenção das pessoas para o nosso Senhor e o nosso Salvador. Você tem desejo de fazer isso? Você tem desejo de ser usado, de ser usada por Deus para chamar a atenção de alguém para Ele? Você acredita que existe glória nisso? Você acredita que existe honra em ser usado por Deus para atrair a atenção dos outros para Cristo? Se você acredita que sim, então eu quero convidar você a, nesse momento, abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 1. Evangelho de João, quarto livro do Novo Testamento, capítulo de número 1. Hoje nós iremos meditar a partir do verso 19 até o verso de número 28. Evangelho de João, capítulo 1, versos 19 a 28. E eu já aproveito para, mais uma vez, dar as boas-vindas a todos, dizer que sejam muito bem-vindos, tanto para aqueles que estão aqui presencialmente, como também para aqueles que, por um motivo ou outro, não puderam estar. Sabemos que alguns irmãos estão enfermos e não puderam estar aqui presentes, mas podem nos acompanhar por meio das redes sociais. Então, hoje nós iremos meditar, amada igreja, em João, Evangelho de João, capítulo 1, versos 19 a 28. Versos esses que vão girar em torno de duas perguntas que uma delegação religiosa que veio lá de Jerusalém fez ao apóstolo João. Enquanto ele estava batizando no Rio Jordão, chamando a atenção de muitas pessoas, a cúpula, o clero de Jerusalém, viu aquilo e enviou uma delegação
para fazer duas perguntas a João Batista. Primeira pergunta foi: quem é você, João? Quem você é, de fato e de verdade? E a segunda pergunta foi: por que você batiza? E é através dessas perguntas e das respostas que João deu para elas que nós vamos encontrar, amados irmãos e irmãs, duas maneiras através das quais eu e você, qualquer um de nós, podemos atrair a atenção das pessoas para Jesus Cristo. E a primeira maneira que eu encontro aqui é a seguinte: nós podemos chamar a atenção para Jesus através daquilo que nós falamos. Eu e você podemos chamar a atenção das pessoas para Jesus através daquilo que nós dizemos. Então levante a sua mão e repita comigo: eu posso e eu vou. Eu posso e eu vou chamar a atenção das pessoas para Jesus através do que eu digo. Nós encontramos isso, irmãos. Nós encontramos João sendo usado por Deus para chamar a atenção das pessoas através do que ele dizia nos versos 19 a 23. Vamos ler juntos. João capítulo 1, versos 19 em diante. Diz assim a palavra de Deus: este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, eu me sinto privilegiado, Senhor, nesta noite, por poder estar aqui, Senhor, por poder estar diante do Teu povo, adorando juntamente com o Teu povo, Pai. E agora tendo esta honra, este privilégio, de poder chamar a atenção dos outros para Ti, através do que eu falo, através do que eu digo, através das minhas palavras, Pai. Como eu sou privilegiado em poder fazer isto. Como João foi privilegiado, Senhor, em poder fazer isto. E como todos nós também podemos, Senhor, ser privilegiados em usarmos as nossas palavras para atrair, para chamar a atenção dos outros, para aquele que é o único que merece toda a atenção, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome dele eternamente, e que a nossa boca, e que os nossos lábios, e que a nossa língua, e que as nossas palavras, Senhor, sejam instrumentos sempre usados para chamar a atenção para ele, pois somente ele é digno de toda honra e de toda glória, e é no nome dele que eu oro e já agradeço. Amém, amém e amém. Louvado seja o nosso Senhor. Eu não sei se vocês já perceberam, mas quando uma criança nasce, é normal que os pais, que os parentes dessa criança desejem que quando ela se torne quando ela envelhecer, ela se torne grande, ela se torne importante aos olhos do Senhor. Sempre que um crente tem um filho, sempre que alguém da parentela tem um filho, é normal que essa pessoa ore para que essa criança, ela se torne um servo de Deus, ela se torne uma serva, um instrumento de Deus, se torne alguém grande aos olhos do Senhor. É normal que isso aconteça, é o desejo do nosso coração. Que esse menino seja um profeta, que essa menina seja um instrumento para a honra e glória do Senhor. Isso é o que normalmente nós desejamos. Porém, no caso de João Batista, isso nem necessário foi.
não foi nem necessário desejar que ele se tornasse grande. Porque o nascimento de João Batista, desse menino, foi um nascimento anunciado por ninguém menos do que o anjo Gabriel. O anjo Gabriel apareceu para Zacarias, que era casado com Isabel, que na época já era idosa, era estéril e não tinha filho. Mas o anjo Gabriel aparece para Zacarias para dizer: Zacarias, aquela oração que você fez, ela foi ouvida. E Isabel, tua mulher, ela vai gerar uma criança. E eu já vou logo dizer que esse menino que vai nascer, ele será grande. Ele será grande diante do Senhor. Então Zacarias não precisou ninguém desejar que ele fosse grande, porque ele já nasceu destinado a ser. Foi uma profecia que foi feita a respeito dele. E o tempo se passou, João Batista cresceu e a profecia se cumpriu. João Batista se tornou grande aos olhos do Senhor. Mesmo não tendo operado um milagre sequer, a Bíblia não fala de nenhum milagre que João Batista operou. Mesmo não tendo operado milagres, João Batista se tornou famoso. João Batista se tornou querido. João Batista se tornou grandioso. Os evangelistas vão dizer que multidões saíam para ouvir a pregação de João Batista. E ele não pregava para pessoas em cadeiras acolchoadas, não. Ele não pregava em locais onde tinha ventilador, muito menos ar-condicionado. João Batista pregava, era no deserto, era no calor, e as multidões vinham ouvir a pregação de João Batista. Se fosse nos dias de hoje, castelões e mais castelões seriam lotados para ouvir aquele homem falar da palavra de Deus. Por causa da fama de João Batista, por causa do carisma que ele tinha, as pessoas começaram até a se perguntar: será que é ele? Será que é ele o Salvador que nós estávamos esperando? Será que é ele? Jesus não tinha se manifestado ainda. Jesus ainda não havia iniciado o seu ministério. As pessoas ainda estavam aguardando Cristo, o Messias. Então João Batista, com toda aquela fama, com toda aquela grandiosidade, levando pessoas ao arrependimento, as pessoas começaram a se perguntar: será que é ele o Salvador? Será que é ele o Cristo que nós estávamos esperando? Um alvoroço imenso foi causado por causa de João Batista. A tal ponto dos religiosos de Jerusalém destacarem algumas pessoas para irem até o Rio Jordão e fazerem a João Batista uma pergunta. Essa delegação era formada por sacerdotes e por levitas. Os líderes espirituais da nação foram enviados até o Jordão para fazer a João Batista uma pergunta. João Batista, quem de fato é você? O que você é, João Batista? E o que aquelas pessoas queriam saber é: João Batista, você é aquilo que estão dizendo que você é? João Batista, você é o Messias esperado? João Batista, você é o Cristo aguardado? E como é que o nosso personagem, como é que João Batista responde a essa pergunta? O nosso texto diz que João Batista responde dizendo: eu confesso, eu não nego, eu confesso, eu não sou o Cristo. O que ele estava querendo dizer é: eu não sou aquilo que vocês pensam que eu sou. Eu não sou aquilo que vocês acham que eu sou. Eu não sou o Salvador, eu não sou o Messias, eu não sou o Cristo.
Eu não sou o que vocês estão esperando. Eu não sou a solução para os problemas de vocês. Eu não sou aquele que Deus enviou para salvar vocês. Não, eu não sou. João Batista é bem claro e ele bate o pé no chão e ele fala firme. Ele não deixa as pessoas terem falsas esperanças sobre ele. Ele é muito claro, ei, calma aí. Eu não sou isso que vocês estão pensando, não. Eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias, eu não sou o Salvador. João começa então deixando bem claro quem ele não é. E parece que a delegação entendeu isso, tanto é que eles não perguntam mais se ele é o Cristo. Mas já que ele não é o Cristo, talvez ele seja um outro personagem aguardado do Antigo Testamento. E aí eles perguntam em segundo lugar: se você não é o Cristo, o Messias, o Salvador, o ungido, talvez você seja Elias. E por que eles perguntam se João Batista é Elias? Eles perguntam por causa de uma profecia que se encontra no último livro do Antigo Testamento, o livro de Malaquias. E nessa profecia diz que antes da vinda do Salvador, Elias, o profeta Elias, virá para preparar o caminho do Senhor. Então eles querem saber, você é essa pessoa? Você é aquele que veio preparar o caminho para o Salvador? E a resposta de João Batista novamente é negativa. Ele diz, não sou. Mas espera aí. João Batista não era aquele que veio preparar o caminho para o Senhor Jesus? Nós sabemos que sim. Nós sabemos que essa foi a função de João Batista, preparar o caminho para a vinda de Jesus. Então, por que ele diz, eu não sou Elias? Na verdade, o que João Batista estava querendo dizer é que ele não era Elias em pessoa. Ele não era o próprio Elias, a pessoa Elias. Primeiro, ele não era Elias porque nem morrer Elias morreu. Ele não era a reencarnação de Elias porque Elias não morreu. E segundo, porque reencarnação não existe. Isso é uma mentira. Então, o que João Batista estava dizendo é, não, eu não sou o próprio Elias, eu não sou a reencarnação de Elias. É claro que João Batista veio cumprir a função de Elias. Ele até se vestia que nem o profeta Elias do Antigo Testamento. Mas o que ele estava dizendo é, se vocês acham que eu sou João Batista reencarnado, vocês estão errados. Eu não sou. Eu sou outra pessoa. Eu vim com a mesma função dele, preparar o caminho do Messias, mas eu não sou a pessoa, o Elias, de fato e de verdade. Aí eles fazem uma terceira pergunta, talvez já desanimados. Bem, você não é Messias, você não é Elias, você é o profeta? Profeta aqui provavelmente está se referindo ao profeta de Deuteronômio, capítulo 18 e verso 15. Lá Moisés diz que no futuro, Deus levantaria um profeta semelhante a mim, ou seja, semelhante a Moisés, e a ele vocês ouvirão. Então eles perguntam, você é esse profeta? Você é esse a quem todos vão ouvir? E pela terceira vez, a resposta de João Batista é, não. Não, não e não. Lembra quando aquele personagem, o Kiko, fica fazendo perguntas, cujas respostas são todas negativas, e ele fica tentando, e a resposta é sempre não? Parece mais ou menos o que está acontecendo aqui. Eles fazem uma pergunta, fazem outra, e a resposta é não, não, não. Então, talvez já impacientes, eles fazem a quarta e última pergunta. Se você não é o Messias, se você não é o Elias, se você não é o profeta, por favor, diga quem você diz que você é.
Afinal de contas, quem você é, de fato e de verdade, João Batista? E a resposta que ele dá, irmãos e amigos, é impressionante. A resposta dele é: eu sou a voz do que clama no deserto. Preparai, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Sabe o que João está dizendo aqui? Em primeiro lugar, João está dizendo: eu não sou o que eu quero ser. Eu não sou o que eu penso ser. Eu não sou o que eu digo que sou. Eu também não sou o que as pessoas querem que eu seja. Eu não sou o que as pessoas pensam que eu sou. E eu nem sou o que elas dizem que eu sou. Eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu não sou o que eu quero, eu não sou o que eu acho, eu não sou o que as pessoas querem, eu não sou o que as pessoas acham, eu sou o que Deus diz que eu sou. O que Deus diz que eu sou, é isso que eu sou. Por quê? Porque João Batista cita a Bíblia para dizer o que ele é. Ele não cita o que as pessoas estão dizendo. Ele não faz uma pesquisa de opinião. João Batista nem quer saber a opinião dos outros. Ele nem diz o que ele acha que é. Ele diz o que a Bíblia diz que ele é. Isso é muito importante porque existe hoje uma crise de identidade crescendo nos corações. Ninguém sabe mais o que é. São tantas vozes, são tantas opiniões, que a gente fica até em dúvida sobre o que a gente realmente é. Mas a crise de identidade, ela tem uma solução. E a solução para ela é: olhe-se no espelho. Olhe-se no espelho da palavra de Deus. Porque a Bíblia é um espelho na qual nós vemos o que nós realmente somos. Quer saber quem você é? Abra a Bíblia. Abra a Bíblia. Quer saber o que você é? Para de abrir o jornal para ler o horóscopo e começa a abrir a Bíblia para ler a palavra de Deus. Porque é ela que diz o que nós realmente somos. E João Batista diz: eu sou o que Isaías diz que eu sou. Eu sou o que a palavra de Deus diz sobre mim. João Batista então sabia que ele era o que a palavra de Deus dizia que ele era. E o que era que a palavra de Deus dizia que ele era? A palavra de Deus dizia que ele era uma voz. E aí eu pergunto para você: quem aqui já viu uma voz hoje? Levanta a mão. Quem já viu uma voz hoje? Quem já viu uma voz no WhatsApp hoje? Levanta a mão. Ninguém aqui viu uma voz. Porque voz não se vê. Voz se ouve. Quando alguém pergunta para mim: ei, você viu o áudio que eu te mandei? Eu digo: não, eu não vi. Porque áudio não se vê. Áudio se ouve. Eu ouvi o seu áudio. Assim é o crente. Crente não nasceu para ser visto. Crente nasceu para ser ouvido. Nós não nascemos para ser vistos por ninguém. Nós nascemos para ser ouvidos quando nós falarmos sobre outra pessoa. Nós somos uma voz que pode ser ouvida a respeito de outro alguém, a respeito de Jesus Cristo. João Batista então diz: eu sou uma voz. Não olhe para mim, escute o que eu tenho a dizer. E essa voz era para falar a respeito de quem, igreja? Dele mesmo?
João Batista tinha que chamar a atenção para ele mesmo? Não, ele diz, eu sou a voz que clama, onde? Nos palácios, no templo. Não, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Eu sou uma voz que chama a atenção das pessoas acerca daquilo que elas precisam mudar em relação a Ele, em relação ao Salvador. A minha função é apontar, é chamar a atenção para Ele, é chamar a atenção para Cristo. Endireitai a sua vereda, endireitai o caminho, para que Jesus não tenha nenhum empecilho para chegar ao teu coração. Tira qualquer empecilho do teu caminho, para que Ele chegue até você, para que Ele habite dentro de você, para que Ele more dentro de você. Tira tudo aquilo que está te atrapalhando agora. É isso que a voz falava. Tira todo empecilho para Jesus morar dentro do teu coração. João Batista era uma voz que falava a respeito de Cristo. E é assim que nós temos que ser, igreja. Nós temos que chamar a atenção para Jesus. E uma das formas como nós podemos fazer isso é através da nossa voz. É através do que nós falamos. É através do que nós dizemos. Só que aí, às vezes, nós falamos contra exatamente isso. Nós dizemos assim, não, mas como é que eu vou usar a minha voz para chamar a atenção para Jesus? Eu sou tão acanhado, pastor. Eu sou tão acanhada, eu sou tão tímido. Eu sou tão tímida. Interessante. Às vezes, a gente só diz isso em relação a Jesus. Às vezes a gente diz que é tímido, mas é só em relação a falar de Cristo. Porque às vezes eu me assusto com algumas pessoas tímidas, quando elas estão defendendo o político predileto delas. Às vezes eu me assusto com algumas pessoas acanhadas, quando elas estão dizendo qual é o melhor time do Brasil. Eu me assusto com algumas pessoas caladas, quando elas precisam pedir ajuda, porque estão passando necessidade. Por que é só para Jesus que a gente se cala? Por que é só para Jesus que a gente fica tímido, que a gente fica acanhado? Se é Ele que merece, mais do que tudo e mais do que todos. Ninguém vai fazer por mim e por você o que Jesus faz. Então, se é para a gente usar as palavras para falar bem de alguém, para defender alguém, então vamos abrir a boca para falar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E sabia que não é nem tão difícil assim de usar as palavras para falar de Jesus, para chamar a atenção para Jesus? Deixa eu dar um exemplo. Quem aqui faz aniversário todo ano? Levanta a mão. Quem completa aniversário todo ano? Levanta, só fazer uma pesquisa aqui. Quem faz aniversário todo ano? Levanta a mão. Tem gente que não faz? Não. Quem completa ano. A festa nem sempre tem, né? Mas completar ano. Todo mundo completa ano, rapaz. Olha que interessante, né? É. Quem envelhece todo ano? Obrigado, pastor. Quem envelhece todo ano? Todos nós. Está aí uma oportunidade boa. Usar o dia do seu aniversário para chamar a atenção para Jesus. Quase sempre se faz postagem, se manda uma mensagem. Pois usa essa postagem, usa essa mensagem para chamar a atenção para quem te protegeu até hoje, para quem te abençoou, para quem te sustentou, para quem fez você chegar até aqui. Ou é mentira? Nós não estamos aqui, nós não envelhecemos no dia do nosso aniversário, porque Ele permitiu? Sim ou não?
Então vamos dizer: ei, hoje eu quero agradecer, porque Jesus me trouxe até aqui. Está vendo como é fácil? É só querer. É só um exemplo de muitos outros que podem ser dados. Quantas postagens nós podemos fazer, quantas letras nós podemos compartilhar, quantos louvores nós podemos compartilhar, chamando a atenção para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alguém pergunta: quem é você? E aí você vai dizer: eu sou doutor, eu sou formado, estou me formando, tal. Amém. Mas diga também: eu sou servo, eu sou serva daquele que me salvou, o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, por causa de quem eu estou vivo e eu espero ir morar eternamente no céu. São muitas as maneiras, igreja, pelas quais nós podemos chamar a atenção para Jesus através das nossas palavras. Em sua primeira oportunidade, portanto, João Batista desviou sabiamente a atenção de si para Cristo. E ele fez isso como? Através das suas palavras. Porém, aqui eu vejo outra maneira, através da qual João Batista também desviou a atenção de si para Cristo. Nós podemos chamar a atenção para Jesus através do que nós fazemos. De novo, levanta a mão. Eu posso e eu vou. Eu posso e eu vou chamar a atenção para o meu Jesus através do que eu faço. Glória a Deus. Olha o que dizem os versos 24 a 28. João capítulo 1, a partir do verso 24. Ora, os que haviam sido enviados para fazer essas 4 perguntas a João eram de entre os fariseus. Vamos ouvir falar muito sobre eles ainda. E perguntaram-lhe: então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Irmãos, os líderes judaicos, eles viam o batismo nas águas como uma espécie de ritual de purificação, que somente pessoas de autoridade podiam realizar. Por isso eles perguntaram a João: peraí, se você é só uma voz então, se você não é ninguém, por que você batiza? Se você não é o Salvador, se você não é o Messias, se você não é Elias, se você não é o profeta, se você não é ninguém, então por que você batiza não apenas os gentios, mas os próprios judeus na água? E aí João aproveita aquela pergunta para desviar a atenção para Jesus mais uma vez. Mas antes, deixa eu perguntar: alguma vez você já se irritou com alguém que, além de não estar fazendo nada, ainda queria atrapalhar você que estava fazendo alguma coisa? Parece que quanto mais tempo a pessoa tem, mais ela quer atrapalhar quem está ocupado. Quanto mais tempo, quanto menos uma pessoa faz para Deus, parece que mais tempo ela tem para querer atrapalhar quem está fazendo alguma coisa. Isso às vezes irrita a gente, né? Às vezes quer irritar o nosso... Peraí, você não está fazendo nada. E ainda quer atrapalhar quem está fazendo. João poderia ter se irritado, não poderia? Peraí, vocês estão fazendo o quê? Eu estou batizando, e vocês? Só que ao invés de se irritar, João Batista sabiamente aproveita aquela oportunidade para mais uma vez apontar para Jesus. Vocês estão preocupados comigo? Pois eu vou chamar a atenção de vocês para outro, que é mais importante do que eu.
João Batista começa admitindo o que ele fazia. De fato, eu batizo com água. É verdade. Eu batizo com água. Mas depois ele explica por que ele estava fazendo isso. Mas no meio de vocês, olha por que eu batizo. No meio de vocês tem alguém mais importante do que eu. E vocês ainda não o conhecem. Ele sabia que às vezes Jesus pode estar agindo na nossa vida e a gente nem reconhece que é Ele. Jesus estava no meio daquelas pessoas e as pessoas nem reconheciam que Ele estava. Às vezes Jesus está fazendo algo na minha vida e na tua vida e a gente nem percebe que é Ele. A gente acha que é o demônio, a gente acha que é o nosso parente, a gente acha que é o nosso patrão, mas na verdade é Deus, é Jesus. Ele está no meio de vocês e vocês nem estão percebendo que é Ele. Então João Batista diz, tem alguém no meio de vocês que vocês nem conhecem. Agora olha o que ele diz sobre esse Jesus que viria depois. Do qual eu não sou digno, nem de desatar-lhe as correias das sandálias. Eu batizo porque eu aponto para Ele. Eu batizo porque eu preparo os corações para Ele. E dele eu não sou digno nem de desamarrar as correias das sandálias. Amados, desatar as correias das sandálias era trabalho, sabe de quem? De um escravo. Só que não era um escravo qualquer. Desatar as correias das sandálias era o papel do menor escravo que houvesse em uma casa. Não era todo escravo que fazia aquilo, não. Era o menor, era o mais baixo, era o mais inferior dos escravos. Ei, você, o menorzinho, desamarra aqui as sandálias do nosso Senhor. Tanto é que um rabino certa vez disse que um discípulo deve fazer tudo aquilo que um escravo faz para o seu dono, menos desatar as correias da sua sandália. Isso não. Isso é humilhação demais. João Batista diz, eu não mereço nem ser o menor escravo dele. Eu não mereço nem desatar as correias da sandália dele. Não tem um escravo menor dele. Eu não mereço nem ser o menor, de tão grande que ele é. Sabe quem é que está fazendo alguma coisa para Jesus nos dias de hoje? Sabe quem é que está trabalhando para Jesus nos dias de hoje? É quem se acha indigno de trabalhar. Só serve a Jesus quem se acha indigno de fazer isso. Porque quem não está fazendo nada, na maioria das vezes, não faz nada, não é porque se acha indigno, não. Porque quem se acha indigno faz, temendo e tremendo, mas faz. Quem não faz nada para Jesus, é porque se acha muita coisa. É porque está se achando muito importante. É porque está achando que o cargo não está à sua altura. Porque quem não se acha nada, mesmo sabendo que não merece, está lá batizando, está lá pregando, está lá ensinando, está lá louvando. É porque nem o menor eu posso ser, nem o menor eu mereço ser. Então o que eu puder fazer, eu vou fazer. Mas muitos que estão sentados porque se acham muita coisa, porque se acham merecidos, porque se acham merecedores, porque se acham dignos. Conselho de João Batista é: pense menos de você,
se você pensar menos de você mesmo, você se levanta para fazer alguma coisa para Ele. Para de se achar muita coisa. Era o que João Batista diria para muitos de nós. Se acha pequeno, se acha o menor, que aí vai dar vontade de sair dessas poltronas e fazer algo para o Senhor. João Batista então diz: eu faço o que eu faço para apontar para Ele. Eu faço o que eu faço, não porque eu mereço, mas porque Ele merece. E eu quero fazer algo para alguém que é infinitamente maior do que eu. João batizava, então, como forma de preparar as pessoas para aquele que viria depois dele. E uma segunda forma como João Batista fez isso. Primeira foi através do que ele falava. E a segunda foi através do que ele fazia. Através do batismo, Jesus apontava para Jesus. João Batista apontava para Jesus. João Batista chamava a atenção para Jesus. Ele dizia: olha, eu estou te batizando com água, mas se prepara, porque está vindo um aí que vai te batizar com o Espírito Santo. Eu te batizo com água, mas está vindo um aí que vai te levar para o céu. Eu te levo aqui para o deserto, mas ele vai te levar para o céu. Eu te batizo com água, mas é só para te dizer que ele já está vindo, ele já está chegando, e eu quero participar deste reino para ele. Então nós podemos chamar a atenção das pessoas para Jesus através do que nós fazemos. Mas eu posso dizer qual é o problema, igreja? Posso? O problema é que nós muitas vezes dizemos que queremos chamar a atenção para Jesus, mas nós não fazemos o que nós dizemos. Nós dizemos que vamos chamar a atenção para Cristo, mas no dia a dia, nós cruzamos os braços e não queremos fazer nada para o nosso Senhor e Salvador. O que é que você tem feito para o Senhor Jesus Cristo? O que é que você tem feito no dia a dia para o Senhor Jesus? Para a glória do Senhor Jesus? Você está batizando alguém? Você está discipulando alguém? Você está ensinando alguém? Ah, pastor, eu tenho vergonha. Cuidado. Não tenha vergonha de falar de Jesus. Você está cantando? Você está louvando? Você está servindo? É claro que eu não estou dizendo isso em relação a todos, porque tem alguns que estão. Na verdade, você sabia que existem crentes em nossa igreja que estão com mais de um ministério? Existem crentes em nossa igreja que estão liderando mais de um ministério, enquanto muitos não estão servindo em nenhum. Mas nós cantamos: que diminua eu, para que tu cresças, Senhor. É muito bonito. Mas vamos praticar. Vamos colocar isso em prática. Que tal você sair daqui essa noite decidindo no seu coração: eu vou sair daqui falando ou fazendo algo para chamar a atenção para o meu Jesus. Uma coisa, pense apenas em uma maneira de você dizer algo ou de você fazer algo que você não estava dizendo e que você não estava fazendo para chamar a atenção para Jesus. Pense apenas em uma maneira e decida sair daqui praticando essa maneira. E sabe o que você vai perceber com isso? Sabe o que você vai ganhar com isso? Quando nós chamamos a atenção para Jesus, existe uma glória que nós recebemos. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti.
A lua, vocês sabem, ela não tem luz própria. Quando é que nós olhamos para a lua e nós a achamos mais linda? É quando ela está refletindo a luz do sol. Nós somos luas sem brilho próprio. Perdão por dizer isso. Nós somos luas sem luz própria. Mas tem uma boa notícia. Nós podemos brilhar. Nós podemos refletir a luz de outro. Nós podemos refletir a luz do nosso sol, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quanto mais nós refletirmos a luz dele, mais brilhantes nós nos tornaremos. Quanto mais nós chamarmos a atenção para ele, mais as pessoas olharão para nós e nos considerarão grandes aos olhos do Senhor. Para de viver com a sua luz própria e decida sair daqui hoje, refletindo a luz de Jesus. Curve sua cabeça. Eu ia sugerir que você pensasse em uma maneira de chamar a atenção para Cristo, através das suas palavras ou dos seus atos a partir de amanhã. Mas talvez você não precise esperar até amanhã, não é verdade? Talvez existem decisões que precisam ser tomadas hoje. Talvez você tenha andado afastado dos caminhos do Senhor. E hoje é o dia de você voltar a ser uma lua que aponta, que reflete o brilho de Jesus. Talvez até hoje você tenha vivido conforme você pensa que deveria viver. Talvez você tenha vivido conforme as pessoas dizem que você deve viver. Mas hoje a palavra de Deus diz quem você realmente é. Você nasceu pecador, mas mesmo assim Deus nos ama e enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Ei, em nós mesmos não existe importância nenhuma. Nós não somos dignos nem de desatar as correias das sandálias de Jesus. Mas é quando nós reconhecemos que não somos dignos, que Ele nos dá a oportunidade. Então, se você hoje reconhece, se João Batista não era digno, que dirá eu? Eu sou menor do que ele. E é por isso que eu vou me levantar para servi-lo. É porque mesmo não merecendo, ele me dá uma oportunidade. E não tem ninguém tão grande me dando a oportunidade de chamar a atenção para ele. Enquanto estamos adorando ao Senhor, se você nessa noite deseja se reconciliar com Jesus, ou recebê-lo como seu Senhor e Salvador pela primeira vez, ou se nessa noite você está tomando uma decisão de fazer algo que você não estava fazendo mais, eu quero convidar você a sair do seu lugar e humilhar-se aos pés de Jesus. E não pense que eu estou fazendo isso porque Jesus precisa de nós. Não, eu convido e eu insisto, porque eu sei que nós precisamos dele. Você precisa de Jesus? Eu não vivo sem ele. Não saia daqui como você entrou. Renda-se ao Salvador. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. Glória a Deus. E que diminua eu. Glória a Deus. É que tu cresça, Senhor. Obrigado, Deus. Mais e mais. Serafins que cobre o rosto ante a ti. Fala aos nossos corações, Senhor. Converte-nos a ti,
Esconda o rosto para que vejas tua face. Não há glória maior do que te servir, Senhor. Possamos entender E isso. que diminua eu, Vem nos diminuir, para Senhor. que tu cresças, Senhor. Diminui a nossa vergonha. Mais e mais. Diminui o nosso orgulho. Santo dos santos. Vem nos quebrantar, A Senhor. fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Humilhe-se. Os humilhados serão exaltados. Glória a Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Você não precisa. Só por Ele. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Venha sentir essa glória hoje. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Talvez tenha faltado alegria no teu coração. É a alegria da salvação. E como serafins que cobre o rosto antes. É a alegria de servir a um Deus tão grande. Esconda o rosto para que vejas tua face em mim. Descruze os braços e venha servir a Ele. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, A fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me Basta, tua presença é o meu prazer. Tua presença, 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 tua presença é o meu prazer. Tua presença. No Santo dos Santos, A fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, E Tua presença é o meu prazer. Glória a Deus. É o meu prazer. Tem mais alguém que nessa noite decide chamar a atenção para Jesus? Às vezes nós queremos chamar a atenção de Jesus. Porém, também é muito importante chamarmos a atenção para Jesus.
E eu queria dizer que você nasceu para isso, sabia? Você não nasceu para chamar a atenção para si mesmo, porque você é pequeno demais para isso. Você nasceu para algo maior. Você nasceu para chamar a atenção para Ele. Tem mais alguém que quer sair daqui essa noite fazendo isso? Através das suas palavras, através das perguntas que lhes são feitas, através daquilo que você faz. Glória a Deus, Senhor. Será que tem mais alguém que entendeu que não é digno dele, mas que é justamente por isso que vai servir a Ele, porque não é digno, e mesmo assim Ele te aceita? Ah, como é bom servir a um Deus grandioso. Ah, como é bom. Ei, o mundo adora um Deus que Ele mesmo fabrica. O mundo adora um Deus que é menor do que Ele. Nós adoramos a um Deus que nos criou, a um Deus que é maior do que nós, a um Deus que é infinito, a um Deus que não precisa de nós. E é por isso que é tão bom servir a Ele. O mundo diz que Deus precisa de você, mas a Bíblia diz que é você que precisa dele. Não saia daqui como você entrou. Humilhe-se aos pés do Senhor Jesus. Talvez por isso João Batista era tão grande. É porque ele se humilhava tanto. É porque ele se rebaixava tanto aos pés do Senhor, que Jesus tinha tanto prazer de exaltá-lo. Deixa Ele quebrantar o teu orgulho esta noite. Glória a Deus. Talvez você já serviu na casa de Deus. Talvez você já foi usado, já foi usada. E algo no homem te fez parar. Então lembre-se que o que te fez parar foi o homem, mas não foi o homem quem te chamou. Deus te chamou para ministrar aos homens, mas quem te chamou foi Ele. A ordem é dele e a recompensa também será dele. Então coloque-se de pé e sirva ao Senhor que te chamou. Vamos entoar mais um cântico. E se houver mais alguém a quem o Espírito Santo está falando ao coração agora, acerca de alguma decisão que precisa ser tomada, talvez você tenha usado as redes sociais para chamar a atenção para si, e hoje Deus vai te dar uma estratégia de como fazer postagens que vão chamar a atenção para Cristo. Talvez você não tenha feito nada na casa de Deus, mas hoje Deus está te mostrando um ministério no qual você pode ser útil, e você decide se levantar para ajudar neste ministério. Se você está tomando esta ou outra decisão, não deixe o orgulho te atrapalhar. Venha sentir a glória de apontar para Cristo. Acabou, espalharam por aí que já terminou, que era o teu fim, mas não.